É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando Pra plateia, como é que tá, Jimmy? Tudo beleza? Esse podcast que traz pessoas incríveis e os seus segredos de sucesso. Me derruba também, né, pô? E aí, Ferrari, tudo beleza? Tudo beleza? É isso aí, estamos empolgados para mais um episódio. E aí, quem é o convidado especial de hoje? Hoje a gente tem um convidado muito especial, especialista em investimentos, principalmente nos Estados Unidos. Ele é fundador da Pride One, Ferrari, uma empresa especializada em câmbio, que te ajuda a iniciar um negócio lá nas terras americanas. Nos States. Nos States, te ajuda a também comprar um imóvel, a imigrar para lá. E o Carlos Augusto já esteve com a gente aqui, ele é do Jogando Pra Plateia Raiz, porque ele fez um papo no episódio número 5 do Jogando Pra Plateia. É, mas tava toda a estrutura ainda meio jambradinha, a gente tava montando aquele ambiente, né? Agora é pra valer, Por isso que eu falei que é raiz, agora tá Nutella. Agora é pra valer, né? É isso aí, seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, cara, pela tua presença. Legal, Jimmy e Ferrari, obrigado pelo convite novamente. É um prazer voltar aqui e estar contando um pouco De tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu aí desde o episódio 5, que faz mais de um ano, eu acredito. Sim. Meu Deus, um ano é um século. É, exato. Aqui também muita coisa aconteceu do lado de cá, né? Legal a gente poder se reencontrar, falar sobre investimentos. O pessoal tá muito interessado ultimamente nesse assunto, né? Sim, sempre tá havendo uma procura maior, crescente, em busca de internacionalização de investimentos. Uhum. A economia brasileira sempre mostrando sinais que vai melhorar e sempre tem um episódio novo e as pessoas buscam uma proteção num mercado mais forte que é os Estados Unidos. Show de bola. Vamos falar sobre isso então logo depois da nossa vinheta, Dudu. Vamos nessa então, obrigado a você que já nos acompanha aqui no Jogando Pra Plateia. Aproveita para se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. Curte esse episódio para ele se espalhar. Esse episódio também está disponível no canal da Pride One, então você pode consumir esse conteúdo e outros tantos que a Pride One está produzindo sobre investimentos, porque esse é um oferecimento, um episódio patrocinado aqui pela grande Pride One. Vamos conhecer muito aí sobre esses assuntos hoje no papo com o Carlos. E a gente quer conhecer um pouquinho, entender um pouco da tua história, porque eu fico curioso, acho que tu comentou lá no episódio 5, né, Ferrari? Como é que foi a tua entrada nesse mundo dos investimentos? Se tu sempre quis ir pra essa área? Conta um pouquinho dos teus primeiros passos, assim, antes de se tornar o especialista que é hoje. Legal. Eu tenho uma carreira em outro mercado, que é o mercado de máquinas pesadas. Trabalhei em dealer da Caterpillar, da John Deere. São fabricantes americanos. Mas sempre acompanhei o mercado financeiro, sempre tive interesse pelo mercado financeiro. Dealer de grandes equipamentos? Sim. Para fazendas e coisas assim? Não é a linha agrícola, é a linha de construção. Então, tratores de esteiras, motoniveladoras, empilhadeiras... Retroescavadeira. Aqueles negócios que a gente gostava de brincar quando era criança, só que um pouquinho maior, né? Sim, um pouquinho maior. Só que de verdade. E aí, esse tipo de equipamento não é produzido praticamente no Brasil, né? Sim, é produzido no Brasil. Então, a fábrica da Caterpillar é uma das maiores fontes mundiais fora dos Estados Unidos. Então, a maior planta que ela tem fora dos Estados Unidos é em Piracicaba. Caramba! É mesmo? Tem uma linha enorme, praticamente a linha completa é fabricada ali em Piracicaba. E a John Deere, quando eu trabalhei com eles, foi fazer o setup da linha amarela, que nós chamamos a linha de construção, é chamada linha amarela, né? A linha da John Deere verde é agrícola e a linha amarela é construção. A Caterpillar também é amarela, então essas máquinas de construção, basicamente todas são dessa cor, né? E a minha passagem na John Deere foi exatamente para fazer o setup da linha amarela da John Deere no Brasil. Então, eles montaram uma fábrica em Sumaré, se não me engano. Mas são duas empresas, a Caterpillar é uma, a John Deere é outra. Sim, são os maiores dealers americanos. E aí tu passou pelas duas? Sim, passei. Legal. 10 anos numa e a outra uma passagem um pouco menor. Mas como é que é o aço, coisa assim, não é uma coisa que a gente não tem uma tradição de produzir forte aqui no Brasil, né? Vinha as coisas meio pra ser montadas aqui? Na real, a gente exporta minério e depois volta a chapa, né? Não, tem uma indústria que já uma cadeia que alimenta essas fábricas no Brasil. Então, não são muitas, mas tem algumas que, então, basicamente, até por questão de financiamento, né? Tem incentivos do governo se for só uma linha produzida no Brasil, 80% fabricada no Brasil. Então, tem esse
componente aí que até as empresas, forçava no passado as empresas se estabelecerem no Brasil justamente para ter o incentivo na hora do financiamento. Para nacionalizar bastante a tecnologia do equipamento. Exato. Legal. E a Caterpillar é tradicional também por outras coisas, né? Eles têm vários produtos que são muito resistentes, né? Eu lembro de ter bota, celular da Caterpillar, coisas inquebráveis. A linha de merchan deles, né? Então Sim. é muito forte. Então, tem lá na Caterpillar, em Piracicaba, tem uma loja lá que, quando a gente levava clientes lá para fazer a visita, os caras saíam de sacola cheia, né? Imagina. Mas esse tipo de trabalho não te ligou ao mercado internacional? Ligou porque eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos várias vezes, em visitas técnicas na fábrica, ou levando clientes, ou treinamentos. Então, isso foi me familiarizando com o mercado americano. Aproximando, né? Isso. E o interesse por investimento foi surgindo. Aí não tem muito a ver com a máquina, né? Mas com o mercado americano, com ver as oportunidades acontecendo. E aí, com o passar do tempo, o acesso à bolsa aqui no Brasil ficou mais fácil, a bolsa nacional, né? Uhum. Home broker, para poder fazer as próprias operações. Antes era um negócio complicado, tinha que usar uma corretora, ligar na corretora, comprar, então não conseguia acompanhar com a velocidade que acompanha hoje o mercado. Ainda não é as coisas mais fáceis do mundo, né? Ainda... Não, acho que tá bem. Hoje tu consegue comprar e vender, mas na palma da mão. Mas eu me lembro que qualquer tipo de corretora que você entrar, você vai ter que cadastrar, entrar com os dados, esperar um dia para fazer a operação. Ah, sim. A americana tu opera no mesmo dia, eu acho. Praticamente dessa maneira. Então, o mercado foi evoluindo, dando mais acesso, e aí comecei a operar no mercado nacional e depois com a facilidade também de acesso ao mercado externo e corretoras internacionais que começaram a aceitar clientes brasileiros, eu comecei a flertar também com o mercado americano e em 2018 eu resolvi abrir uma empresa nos Estados Unidos para justamente começar a ter duas oportunidades, uma de trabalhar o mercado americano de uma maneira profissional e a outra para fazer investimento direto numa conta num CNPJ americano. Então, fugir daí da... A empresa seria para trabalhar na parte de remediação de equipamentos, coisa assim? Não. Foi já... Aí em 2016 eu saí desse mercado de máquinas, né? Aí constituí a Pride One aqui no Brasil. Em 2018 eu constituí a Pride One nos Estados Unidos. Era difícil você investir nos Estados Unidos? Falasse que em 2018, mais ou menos, começou a ficar um pouco mais fácil? Acho que um pouco antes já começou a ficar mais fácil. É que eu comecei a me aprofundar quando eu me desliguei do negócio de máquinas, eu consegui ter mais tempo para estudar isso. Então, existem várias corretoras hoje que aceitam clientes brasileiros. Tem corretoras já de brasileiros que foram incorporadas nos Estados Unidos. Então... de lá para cá, eu digo que nos últimos 2 anos ficou muito mais fácil. Então, mais de 2018, 2016, também já conseguia. Então, com alguma interação, provavelmente, que não é em português, então você tem que ter tudo em inglês, né? Então, e a facilidade de cadastro era um pouco limitada. 1, 2 que tinham mais... Amanhã para fazer a bagunça ali dos documentos, coisas assim. Exato, e aceitar o cliente do Brasil, ou não só do Brasil, né? Um cliente fora dos Estados Unidos. Legal, show de bola. E como é que tu começou enfim, tu começou a estudar esse universo de investimentos, a entender tudo o que acontece, e em que momento que começou a nascer a Pride One, assim, tu falou assim, cara, além de conhecer, investir, porque eu imagino que tu fez isso com foco de fazer o teu capital ter um emprego melhor, digamos assim, né? A Pride One começou em 2016 como correspondente cambial de bancos e corretoras aqui no Brasil. Então, esse é o core business do negócio até hoje. Então, o investimento foi vindo junto com esse trabalho de remessa. Então, mas quando tu saiu do mercado das máquinas, tu já pensava em abrir uma empresa nessa área? Sim. Isso já era uma ideia? Sim. Foi uma transição, né? Então, eu não quero mais isso. Claro. E o que eu quero? Então, eu fui avaliando antes de sair. E aí, eu quero ir no mercado financeiro. E olhei algumas oportunidades e eu quero trabalhar no mercado de remessas. Então, aí constituí a Pride One, fui atrás de acordos com as corretoras brasileiras aqui e comecei a trazer uma carteira de clientes para o negócio e foi tomando corpo. Aí entre 16 e 18, né,
eu já estava com o olho, não, eu quero fazer também, operar remessas a partir dos Estados Unidos. Então, aí fiz alguns contatos, mas aquela dificuldade, quando tiver uma empresa aqui, tu aparece aqui e a gente faz o acordo. Então, o que eu tive que? Fui nos Estados Unidos, abri a empresa e agora já tem uma empresa. Então, aquelas pessoas que eu já vinha conversando, voltei nelas, tá aqui empresa aberta. Então, me dá o acordo aqui pra gente começar a operar remessa a partir dos Estados Unidos. E aí foi... E o câmbio foi entrando junto, porque com a empresa aberta, assim, não, eu não vou investir na pessoa física brasileira lá nos Estados Unidos. Vou investir direto com a minha empresa jurídica lá nos Estados Unidos. Então, a empresa também teve esse propósito de servir para uma empresa de investimentos da família. Perfeito, legal. Show de bola. E aí tu começou a enxergar isso como uma alternativa. E tu falou que o começo foi como câmbio, então. Sim. O começo foi fazendo as remessas e atendendo o público aqui que queria ou levar dinheiro para lá, mais empresas, mais pessoa física. Começou muito com a empresa, com as empresas, cara, pessoa jurídica, porque ela te dá volume e te dá recorrência. Então fui buscando, captando esses clientes que necessitam importar ou exportar. E aí a gente começou a operar com eles com recorrência, alguns semanal, outros quinzenal. E aí é diferente o perfil de cada um. Com a carteira consolidada da pessoa jurídica, eu comecei a olhar daí, vou também buscar a pessoa física. Sim. E aí começou o trabalho, então, de buscar, conversar com as pessoas que fazem esse tipo de operações, algumas para disponibilidade de parentes que moram fora, outros já querendo fazer um patrimônio lá fora, e aí fui conhecendo o perfil dessas pessoas que muitos falam, mas eu quero abrir uma empresa, ou já abri a empresa e quero mandar capital para lá. Eu falei, aí comecei outro querendo mandar para comprar uma casa. Mas para empresas, então, enfoque muito mais em importação e exportação. A empresa lá precisa importar alguma coisa da China, tem que importar da Alemanha, ou coisa parecida, tem que correr atrás de... Precisa fechar câmbio. Precisa fechar câmbio, correr atrás, melhor condição para fazer o câmbio, melhor momento. Sim, então, isso que a gente acompanha. Então, a gente tenta trazer para eles a agilidade, menor burocracia, mantendo o compliance do Banco Central, né? E melhor condição de spread, né? Então, sim. Isso, para quem tem recorrência, hoje tu vai fazer automatizado fora de uma mesa de operações, você vai entrar no teu home broker lá, no Internet Banking. E vai estar lá parametrizado. É $10 mil, é tanto de spread. Botou 15 mil, mas chega numa hora que ele não vai baixar mais. Sim. E com a corretora, o cliente tem acesso à mesa de operações. Então a gente consegue negociar e a gente consegue balancear muito isso aí. Tá entrando, tá com um volume de entrada grande. E o cara quer mandar para fora no mesmo momento, ninguém vai no mercado buscar dinheiro, porque já está ali na mesa. Tem dinheiro. No caso das pessoas físicas, elas caminham para ter uma conta própria dentro lá fora, mais ou menos. Eles têm ou uma conta de investidor, né? Ou uma conta até real, né? Em banco, uma conta corrente, sim. No caso de empresa, isso não é comum. Não é comum. Não é comum porque ela está sempre girando, ela precisa de capital no Brasil, né? Ela trabalha em real, né? De certa forma. Trabalha em real. Tem poucos clientes que têm essa conta lá fora. Então, alguns, porque eles também recebem, né? Então muitas vezes ele recebe lá e faz câmbio só de uma parte que ele vai trazer para o Brasil. Se a empresa tem exportação e importação, ela vai ter que ter uma conta, de certa forma. Sim. Não necessariamente. Mas seria inteligente para ela, do ponto de vista dela. Até porque para ter uma conta lá, a burocracia é grande. Agora que está ficando mais fácil. Então, poucos bancos oferecem uma conta lá fora sem tu abrir a empresa. Então, sem ter uma empresa aberta, ela só consegue uma conta. Então, uma filial no exterior. Exato. Então, tem tudo isso que tem que levar em conta, né? E agora está caminhando para facilidade. Então, tem bancos já digitais que oferecem conta lá fora, então, de uma maneira fácil, mas não é algo muito normal ainda de encontrar. Já a pessoa física, a coisa caminhou mais rápido nessa direção, porque a natureza é exatamente pagar contas e disponibilidade, fazer o capital. Investimento também. Investimento. São os dois enfoques que basicamente precisa ter conta. Sim. Exato, exatamente. E como é que foi essa visão? Eu tenho percebido assim que a nossa relação no Brasil, do brasileiro com os Estados Unidos, antigamente era muito longe, assim, me parece, era algo muito distante de ser alcançado, principalmente quando eu era mais criança, assim, eu via que era uma parada muito longe, depois começou a ficar mais
próximo, a gente começou a ter uma economia de consumir as mesmas coisas que os americanos consomem, isso foi ficando próximo. E hoje eu acho que teve uma febre, assim, eu lembro de uma época que todo mundo ia para os Estados Unidos, consumia, praticamente vivia essa realidade. Hoje tem uma distância um pouco maior por conta de dólar, esse tipo de coisa. Como é que tu vê isso ao longo do tempo, assim? É porque o interesse por investir nos Estados Unidos, a proximidade, também tem a ver com a proximidade do público, né? Das pessoas com o país, né? Assim, a empatia pelo país é grande, né? Porque tu vai lá, tu transita em carros bons, anda em ruas perfeitas, um comércio pujante, marcas que você ama estão lá, então isso a gente teve aí num período de câmbio abaixo de 3 até. Isso. Então, bem no passado aí a gente teve a paridade de 1 por 1, né? Era Mas eu lembro que quando tava 2 e pouco, o pessoal ia lá em outlet, fazia festa, não sei o quê. Então, agora com câmbio acima de 5, deu uma restringida, porque tu faz a conta e no final não vale a pena, né? Sim. O consumo no varejo, assim. Exato. Então, mas a relação com o país, ela acho que vem aumentando justamente por tudo que ele oferece, segurança, consumo, bens de consumo com valor, fazer a paridade de 1 por 1, que a gente estranha, né? Porque com um carro aqui que custa 100 mil, lá custa 20 mil. Então, vem aumentando. E, mas eu não sei se tu pegasse uma época, acho que talvez antes da época do ano do real, né? Que era raro ter um cartão de crédito internacional, né? Tipo, você praticamente não conseguia operar em dólar, você tinha que fazer câmbio e levar um travel check ou levar dólar para poder fazer operação lá fora, né? Sim. Não sei quando confundir como é que começou o negócio a liberar. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Mas antes tinha que comprar um cartão de recarga, né? Comprava na corretora, levava um pouco de espécie, um pouco num cartão, né? Também tinha o travel check, eu me lembro. Exato. Eu sei que a burocracia era tão grande que a gente ficava até com receio de, tipo, era ir para outro mundo. Se isso é lícito ou não é, ficava preocupado. Se é seguro. Porque o travel check também não era aceito em todos os lugares. Sim. E como é que é? Cartão também é meio chato, porque tu tinha que chegar e depositar em dólar aqui no Brasil para poder gastar lá fora, né? Tinha toda uma dinâmica complicada. Hoje em dia, com cartão internacional, você vai lá como se estivesse pagando em real, né? Sim. Exato. Eu tive essa relação mais com as marcas mesmo, né? Eu lembro que a gente não tinha coisas aqui no Brasil e que a gente via em filme, sei lá, Burger King, Starbucks... coisas que não faziam parte da nossa realidade. E eu me lembro eu sempre gostei muito de marcas, né? De ver a maneira como as marcas se posicionam, eu acho legal pra caramba. E aí, quando eu vi uma loja assim, dessas que eu via num filme, eu falava, cara, o que tá acontecendo, sabe? Agora isso tá aqui. Então, acho que essa proximidade começa a criar uma relação. Porque hoje você viaja, é claro, né? Tem toda a diferença do país em si, né? Como você falou, da economia, dos carros, das ruas. Mas o consumo, as pessoas estão muito mais habituadas a consumir coisas que, de certa maneira, também tem aqui, né? Acho que isso aproximou, né? Sim, sem dúvida. Essa relação acontece porque a cultura é bem parecida nesse sentido de consumo. Sim. E o distanciamento também, né? A internet caminhou bastante para atrair esse... E o distanciamento econômico, ele acontece muito da nossa parte, né? O real é que se afasta ou se aproxima do dólar, né? Sim. Então, digamos assim, que existe essa estabilidade na economia em dólar, né? Sim, não foi o dólar que valorizou, o real que desvalorizou muito. Né? Exatamente. E a sensação que dá é que parece que a gente está caminhando para ser um cidadão do mundo, assim, de certa forma. A gente está ficando muito mais evidente que parece que uma boa parte da população vai caminhar para pensar do ponto de vista global, todo tipo de investimento ou de... Como é que é a operação de caixa? Como é que é, digamos, você vai pagar alguma coisa lá fora, você acaba gastando dinheiro de uma conta em dólar. Eu não sei se a coisa como é que tu vê essa transição? Sim, isso está acontecendo agora porque o Banco Central está normatizando esse mercado de câmbio para entrada na ODC e vai ser possível pessoas físicas terem conta em dólar. Então, será que vão tirar o IOF daquelas operações todas? Vai cair o IOF também. É verdade, saiu uma lei falando que vai ter um plano, mas é 5, 6 anos, uma coisa assim, né? Sim, se eu não me engano, para a conclusão, acho que é 2025, se eu não me engano, dessa transição para poder entrar no bloco. Aí a ideia é que toda operação de câmbio, independente de ser real, dólar, euro, coisa parecida, vai ser sempre uma coisa mais transparente e trivial, assim, para as pessoas. A parte operacional eu não consigo te dizer como é que vai ser, mas
você vai poder ter uma conta. Essa que é a verdade. Isso já é um bom passo. Então, Já é um fato. Legal. Mas é curioso aqui, digamos, fica mais fácil uma pessoa fugir da moeda que ele está naquele momento, digamos. Se o governo estiver fazendo coisas ruins, né, tipo prejudicando a economia, coisa assim, vai ser muito mais fácil você, teoricamente, fugir. Sim, você vai poder ter uma conta, receber o teu salário já em... tua remuneração já em reais e converter para dólar e ficar na tua conta aqui num banco brasileiro, mas em dólar. Então, se você quer fazer um hedge, se proteger, isso ficou muito mais fácil. Hoje, ou tu compra em espécie e guarda em casa, ou tu abre uma conta lá fora e manda o dinheiro. Então, é operação de câmbio para mandar, depois para buscar. Então, não que isso seja complexo, mas não está ali na tua mesma conta, né? É mais um banco que você tem que gerenciar. Eu me lembro que era uma coisa bastante comum no passado o pessoal guardar dólar, né? Debaixo do colchão, literalmente, né? Sim. Mas é engraçado. E a Argentina, quando eu visitei a Argentina, eu achei ainda mais impressionante porque eles literalmente operavam com o dólar. Sim. Não tanto quanto a gente fazia aqui. Isso é um negócio louco, né? Do país adotar a moeda, assim, né? Não sei, aqui tem uma questão legal em relação a isso, né? Porque no Brasil tu não pode usar dólar... ir lá no barzinho e pagar em dólar em espécie, né? Não, a moeda corrente é o real. Acho que nem na Argentina tu poderia. Lá já virou outro mundo, né? Então é complexo falar de lá porque várias coisas ao longo do tempo foram levando a economia deles para isso, né? Mas não que lá fosse a moeda corrente dólar. Nunca foi. Não é porque... Sim. Nunca foi. Sim. E oficial ainda Nossa. É o peso, né? O peso. Quando eu fui pra lá, eu me lembro de ter pago táxi com R$1. Ele aceitava dólar, aceitava real. Menos o peso. O cara era uma casa de câmbio ambulante. E deixa eu te perguntar uma coisa. O core business da Pride One sempre foi câmbio. E a partir das remessas de câmbio, existe todo um ecossistema de serviços associados. Teve um aumento muito grande do portfólio de serviços de vocês desde a nossa última conversa para agora, né? Sim, sem dúvida. Então, desde aquela última conversa, que a gente acelerou algumas coisas que já estavam no planejamento, mas a pandemia nos levou a acelerar isso para levar a empresa, deixar ela mais digital do que ela era naquele momento. Então, tanto é que é prideone.online, né? Exato, nós mudamos o domínio, então era .com.br, passou para Pride One Online. Nós fizemos um rebrand na marca, então a nossa logomarca também está associada já à operação americana. Pride One Online fica legal porque fica, como é que é, internacional. Sim. Mas eu fico imaginando o pessoal chiando, tipo assim, online, como é que escreve isso? Tipo, eu não sei, porque na realidade a gente tá tão acostumado com só né? botar online, ponto online. E aí, pensando aqui em Brasil, que a gente implementamos, né, o pagamento da remessa em cartão de crédito em 12 vezes. Isso é um serviço que está bem demandado agora, teve uma aceitação muito boa. Então só para o pessoal entender, se eu quero enviar um dinheiro para os Estados Unidos, eu envio isso com cartão de crédito? A corretora ela não fornece crédito, né? Então nós não podemos oferecer crédito. Então nós temos uma parceria com uma empresa operadora de cartão, você contrata com eles essa operação, recebe os reais e essa transação toda online. Então, mas imaginando que nós não damos o crédito. Então, você faz uma operação com uma operadora de cartão que parcela lá até $10 mil, ela pode fazer em 12 vezes, no câmbio da cotação do momento do fechamento. A gente recebe esse dinheiro dessa operação do cartão de crédito e faz o pagamento. Então, vamos dizer que é $10 mil em 10 vezes. Eu pago 10 de mil e vocês recebem os 10 mil para mandar para o lugar. Exato. Você recebe à vista e paga à vista lá fora. Exatamente. E você fica com o financiamento dessa operação. Através da operação. Exato. Em reais, né? Já fixas em reais. Então, é um serviço que vem sendo utilizado bastante pelos clientes. E também... É engraçado, né? Porque o americano não tem tradição de pagar em 10 vezes. De usar cartão de crédito, Não existe mecanismo, né? Não, lá... É crédito à vista. É à vista. E a gente, de certa forma, meio que fica mal acostumado. Fica achando assim, pô, tem que ter. Tipo. Sim. E para pessoas que não fizeram disponibilidade nesse período aí, isso tem sido uma ferramenta muito boa, eles têm usado bastante. Então... Sim, às vezes o cara tem uma estratégia de gerar milhas, sei lá, ou coisa do tipo, e o cara pode usar isso como estratégia acessória, né? Exato. De girar o cartão, né? Mas sabia que essa história do hábito de fazer em vezes, muitas marcas de luxo, no Brasil é o único país em que elas parcelam alguns produtos, né? Então tu compra uma bolsa de luxo em 12 vezes aqui no Brasil que tu não compra em nenhum outro lugar do mundo. Isso é um negócio louco, né? A cultura do mercado, né? Sim.
E na estratégia do Brasil, nós também lançamos uma venda de papel moeda em ATMs, em algumas cidades do Brasil. Então, como é que funciona isso? Você entra no site, faz o pedido, já agenda daí qual caixa eletrônica você quer sacar. Aí isso é gerado um ID, um voucher, né? Que, a hora que chega na máquina, lança essa... Tipo uma senha? Uma senha. Ganha uma senha, tem que digitar a senha. Isso, e aí faz o saque. Então... Mas aí, saque em real? Não, em dólar. Então, mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, venda de papel moeda, então de dólar ou euro, em determinadas cidades, são 7 cidades. Brasil, Florianópolis não? Não, só Itajaí aqui no estado. Tem caixas de moedas estrangeiras? Eu nunca vi um ATM de moedas estrangeiras aqui no Brasil. Sim, aqui no estado, em Itajaí, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas. Que legal, que legal. E quem opera isso? Um parceiro da Pride One. Então, nós temos um acordo com uma corretora que tem essas caixas espalhadas. Exatamente. Uhum. Aí tu pode ir lá e sacar em espécie que tu quis. Isso, entra no nosso site, faz o cadastro. Uhum. Eu acho curioso porque, na realidade, eu tenho uma sensação que parece que o papel moeda tem reduzido a demanda, mesmo até para viagem, pela facilidade do cartão de crédito, assim. Mas tu sempre precisa, né, ter. Então, eu acho que o cartão ainda é muito usado, está sendo, cada vez mais, eu acho que está sendo usado, mas o papel moeda, sempre quando alguém viaja, leva alguma coisa. A recomendação é sempre levar, né? Sim. É que dinheiro em espécie é dinheiro em espécie, né? Cara, eu não sei, por exemplo, a minha carteira tá vazia faz um ano. Não, mas é que daí tu tá em casa, né? Tu tá aqui no Brasil, qualquer coisa que acontecer, tu vai a pé pra casa e resolve. Mas, eu sei lá, acho que fora do país... Eu não me sinto seguro só com o cartão, assim. Eu acho que é importante ter um pouco de dinheiro. Eu gosto de viajar com 2 cartões e um pouco de dinheiro. Exato. Seguro, né? Tipo, tô pronto pra tudo. É porque tem coisas que... Por exemplo, teve uma vez que eu viajei pra Bolívia... E aí eu tava saindo do país e aí tinha que pagar uma taxa lá, não sei por que diabos. E era uma taxa em dólar. Só em espécie, cara. E eu, assim, ó, ainda bem, porque eu sempre quando eu volto, eu programo um pouquinho de dinheiro pra deixar pra volta, né? Tem gente que volta zerado, né? O cara não tem R$1, só tem que chegar no Brasil. Isso é um troço engraçado, né? E se eu não tivesse em espécie, cara, eu não tinha saído do país. Loucura. Essas taxas de governo e coisa parecida, eles só querem receber na moeda local em espécie. É um troço doido, né? Isso. Sim. Aí quando vai com a família, um número grande de pessoas, levar muito dinheiro é complicado também. Porque daí tu tá no hotel, tá lá $5.000 lá no quarto, daí leva pra cá, deixa aqui, bota no cofre, tira do cofre. Então, é uma função. Então, mas sempre o pessoal leva. Um pouquinho, né? Tem que levar. Sim, é importante. E também tem a funcionalidade de você sacar em caixas lá nos Estados Unidos dólar, né, se fosse o caso. Mas tem uma taxa cara, né? Não é barato. Eu não sei, algo que eu tenha já feito, mas eu vejo na minha fatura do cartão que sempre tem essa possibilidade de... Uhum. Tem até um cartão especial, o cartão do banco tem um símbolozinho atrás que diz que aquele cartão pode fazer saque em ATMs pelo mundo, né? Mas realmente é caro. O que o pessoal usa muito é o cartão pré-pago, né? Sim. Você pode depositar aqui no Brasil uma quantidade de moeda estrangeira e lá você usa ou o cartão ou o saca. Isso também é possível, né? Sim. Daí a taxa é bem menor, né? Nesse tipo de caso, do que usar o teu próprio cartão do banco aqui do Brasil, digamos. Tu vai pagar o IOF igual, né? A hora que compra moeda em espécie, né? Tu compra a moeda e carrega o cartão, né? Sim, exato. Mas sai meio elas por elas. Entendi. E aí, enfim, então você começou a expandir todo esse serviço de câmbio e aí foi aumentando o portfólio porque o câmbio chamou outras coisas. Sim, aí nessas conversas com o cliente, a gente estava vendo a necessidade deles de fazer investimentos, de querer abrir empresa, de querer comprar um imóvel. E em 2018, já com a empresa aberta, e aí nesse período aqui do nosso último papo, a gente começou a acelerar algumas conversas também que tinha com empresas lá fora para representar os serviços deles. E aí fizemos um acordo com um advogado para serviço de imigração, abertura de empresas, venda de imóveis. E imóveis nos Estados Unidos é uma coisa fantástica, porque tu não precisa ter... para comprar um imóvel aqui no Brasil, muitas vezes tu tá com 5 corretores rapidinho. Lá, todo corretor ou empresa ou imobiliária tem acesso a um banco de imóveis completo. Então, não tem um imóvel que tu não tem acesso. Todos os imóveis estão no mesmo banco de dados. Então, com um corretor, tu acessa todos os imóveis. E quem vende é comissionado, digamos assim, desse banco central.
Quem imputa a remuneração, como é que ocorre, né? Quem imputa no sistema vai ganhar uma parte, mesmo que tu não venda o imóvel. No caso, o intermediador, ele recebe a porcentagem dele, independente Sim, quem trouxe esse imóvel para o banco de dados... Aqui a gente tem aquela sensação que cada intermediador tem seu próprio banco de dados separado e tu tem que falar com vários, né? Que tu vai comprar um imóvel aqui, rapidinho tu tá com 5 corretores falando. Então, nessa rua não tem, naquele bairro não tem, daí tem que falar com outro, e aí tu tá falando com 5... E ele empurra, né? O corretor daquele empurra, não, eu só tenho esse aqui, então é esse aqui que tu quer. Não, mas eu queria em Coqueiros, não, mas eu tenho no Ribeirão da Ilha, que é pertinho. Ali. E lá não, então tu pega um cara de confiança, um corretor licenciado de tua confiança, e o cara vai ter todo o mercado à disposição dele. Então tu fala o perfil do imóvel que você quer, ele vai encontrar, fazer os filtros necessários e vai te mostrar. Então é um mercado bastante interessante e está em alta demanda, né? Com a pandemia, a Flórida, que é onde a Praia do Ann está localizada, em Orlando, esse movimento do norte do país para lá, pelo clima, até por questão política, porque a Flórida, Texas e a Geórgia, que são ali no cinturão do sol ali, são governados por republicanos, e eles foram muito mais flexíveis nas questões de restrição. Então, e o imposto lá para Nova York, lá para cima, é mais alto também. Então foi juntando várias coisas aí ao longo desse período de pandemia, que trouxe uma procura por imóveis na Flórida, Texas e Geórgia incrível. Então o mercado está super aquecido, quem comprou lá se deu bem e continua valorizando. E parte de empresas, o que o pessoal está procurando em empresas? Falasse que tem uma necessidade talvez para investimento, tem questão de negócios que a pessoa quer operar lá fora. O que está acontecendo? Tem vários perfis de pessoas que estão buscando abrir empresas lá. Algumas realmente para tocar negócio lá, então buscar acessar o mercado americano, e tem aquela pessoa, aquele investidor que abre a empresa para fazer uma holding familiar para blindar capital, etc. Proteção do patrimônio, né? Então, depois para sucessão também. Então, eu fiz uma holding familiar para comprar o imóvel o próprio imóvel que ele vai morar, ele bota na empresa e aí vai crescendo o patrimônio também com outros imóveis, e ali fica uma holding familiar. Em caso de ele faltar, a sucessão é muito mais simples, o imposto sobre inventário não fica mais fácil de se resolver. Lá, se não for assim, é altíssimo, né? 60%, sei lá, do patrimônio, se tiver que fazer digamos assim, uma sucessão natural, né? De pai para filho, né? Tem uma faixa de isenção, que eu agora não conseguiria falar o número exato, mas que passando dessa faixa, o valor pode chegar a 48%. Imagina, quase metade, né, do patrimônio, então... Eu andei vendo sobre isso, falando que praticamente ninguém guarda imóveis na pessoa física, sempre pessoa jurídica, exatamente para cuidar da parte de heranças, impostos e coisas assim, né? Que é muito mais fácil lá nos Estados Unidos. Sim, agora eu não sei se ninguém faz, mas é uma prática bem comum. Sim. Até também por questão da disponibilidade, né? Às vezes a gente vê casos de famílias que têm um bom patrimônio, tem uma estrutura familiar confortável, aí digamos assim, a pessoa que tem associado ao nome tudo isso, acaba faltando e aí a família não consegue acessar. Então até se desenrolar toda a questão de documentação e a família fica numa situação crítica, né? Sim. Até conseguir liberar todos os bens. Mas que tem uns impostos de herança e coisa parecida, que são mais altos até do Brasil, que eu saiba. Os impostos, os mecanismos que eles têm lá para cobrar, quando morre alguém, coisa parecida, né? Sim. Aqui já é caro, imagina lá. Sim, exato. E como é que o pessoal tem, enfim, são serviços associados, né? E compra de imóveis, quer abrir uma empresa. Tem muita gente aqui no Brasil que tá querendo ir para os Estados Unidos e aí tá fazendo isso aos poucos. Quer mudar, não, quero em tanto tempo ir com a minha família morar lá, só que eu quero ter uma estrutura toda organizada, né, fazer essa migração de uma forma legal. Sim, existe pessoas que nos procuram ansiosas para ir, só que não é assim, então tem que ter planejamento. Isso aí a pessoa consegue executar, mas precisa de planejamento. Um processo de visto, via de regra, ele vai levar no mínimo 12 meses. Tá. Isso quando ele é enquadrado como Premium Processing. Então, eles dão uma acelerada no processo. O Premium Processing, para alguns vistos, ele não é aplicável. O visto mais usado pelos brasileiros é o EB12NIW, que agora, a partir de julho, vai ter o Premium Processing.
Então, se não tivesse o Premium Plus, ele leva 24 meses. Então, Sim. você aplica, tem um prazo aí de quase 12 meses para que ele esteja ok para o seu caso, então, foi aceito, e aí depois tem a outra fase que leva mais uns 8 meses. Então, Mas esse visto é para morar? Esse é para morar. Esse dá direto acesso ao Green Card. Ah, E tá, ele tem algumas exigências meio fortes, assim, para tu conseguir? Perfil profissional, emprego? Tem a parte objetiva que a gente chama, que basicamente ela precisa ou ter um doutorado específico, uma formação de doutorado, outra seria uma bacharel com 5 anos de experiência na área, com uma progressão de carreira, ou 10 anos de experiência na área. Então, tendo isso, você... É um espaço grande desde que seja experiência de vida. Mas aí já. o que é importante saber, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Então, aí a parte objetiva. Então, você tem que ter um business plan, um professional plan, falando por que você vai para lá e o que você vai fazer lá. E aí o governo americano vai entender se isso é interessante para ele ou não. Se isso vai tirar espaço de algum americano ou não. Então, se você conseguir... passando na parte objetiva, que ela não é difícil de ser atendida, tem a parte objetiva que seria isso, fazer esse profissional plano e falar para o governo americano o que você vai fazer lá, quantos empregos você vai gerar, o que você vai trazer de imposto para o país e não vai tirar emprego de nenhum americano. E os Estados Unidos, eles olham quem tá indo para lá, o interesse deles é levar empreendedores ou a pessoa necessariamente tem que ir lá tendo um negócio... Ou não, eu sou um executivo de uma área, eu quero trabalhar para uma empresa americana. Aí você tem que ter uma oferta de trabalho. Ah, tem que ter uma oferta já alinhada. Exatamente. Não pode ir para lá, não, vou ver aqui o... Não, e existe também algumas etapas para essa empresa te oferecer essa vaga de trabalho. Tu vai ter que divulgar isso no mercado americano e falar, não achei ninguém nos Estados Unidos, nenhum americano que atenda esse perfil que eu preciso. Então, ela publica isso em algum jornal... No diário oficial lá... no jornal de circulação Sim. na cidade dela, ali na região dela, e aí ninguém apareceu, aí sim ela pode abrir a vaga para um... É uma burocracia que a empresa tem que passar para te liberar a tua vaga. Exatamente. E aí, se ela conseguir isso, teoricamente a tua ida é fácil. Aí, tendo um sponsor, que aí, nesse caso a gente chama de um sponsor, né? Não vejo erro nisso aí. Então, Sim, é só correr o trâmite aí também para aplicar o visto. A preocupação do governo americano é alguém que está vindo, tem que gerar valor para o país, tem que preferencialmente gerar empregos, fazer a economia crescer e não se tornar um peso para a economia, né? Alguém que o país vai ter que bancar e manter... Com programa social, coisa do tipo, e não vai tirar emprego de nenhum americano. Exato. E os passaportes, digamos, a pessoa tem passaporte alemão, passaporte italiano, passaporte de Liechtenstein. Isso faz alguma diferença no processo? Não sei te dizer, porque o perfil do cliente que a gente atende é o brasileiro só. Né? Então... É que também tem bastante porque daí gente... tu faria o processo com essa outra nacionalidade. Eu imagino que talvez seja da Europa fosse mais fácil. Acredito que sim. Alguns países têm acordo com os Estados Unidos. Portugal eu sei que não, tá na mesa aí já há alguns anos para sair esse acordo, porque tem muito brasileiro que tá lá em Portugal e quer ir para os Estados Unidos. E aí ele já tem visto português, né? E tentam, mas o acordo está na mesa para assinar já há alguns anos e não sai. Não sai. E como é que tem sido essas oportunidades de negócio lá? Pelo menos a gente tem a impressão que a economia americana, por ser muito forte, robusta, pelas oportunidades de negócios começarem lá, é difícil imaginar que você vai conseguir criar alguma coisa que não tenha lá, ou que vá surpreender o mercado, ou que vá ser diferente. Por exemplo, como é que eu penso um negócio criativo, algo que vá encher os olhos de quem tá me analisando para abrir lá? Se tu pensar na economia criativa aí, é mais complexo porque lá tem os celeiros de tecnologia, Exato. que é Vale do Silício, a própria Flórida ali, a região de Miami também está crescendo muito em tecnologia. Eu quero abrir uma empresa de smartphones, Eduardo. Mas o que... Nós temos aqui a Apple, né? Mas o que ocorre muito com os brasileiros é a questão de serviços. Então, precisa muito ainda lá nos Estados Unidos. Então, quem aposta em serviço, seja o que for, então pode imaginar até de restaurante, franquias indo para lá de serviços, sempre tem espaço no mercado. Tem espaço. Então, se tu quer trabalhar com serviço, é o lugar.
Uhum. Então, na cultura lá do mercado, a visão do produto é mais consolidada. Agora, do serviço tem muita lacuna ainda. Com certeza, você ir produzir, vou criar um aparelho de telefone, como você falou, ou criar uma TV, tu vai cair num oceano que... Mar vermelho total. Exatamente. Então, tem grandes fabricantes, aí não é só fabricar, é pontos de distribuição, onde é que você vai vender isso? Sim. Você chegar lá no Walmart e falar, eu tenho aqui esse telefone, o preço tá legal, eu quero 5 milhões de unidades por mês para botar na minha rede. E eu te pago 90 dias. Exato. Boa. Então, assim, aí tu... Fica um negócio complexo para entrar no varejo lá, com produtos, né? Então, não é fácil. Então, ou tu vai achar... Claro que não existe só o Walmart, tem redes regionais também que você pode tentar. Mas a abordagem é sempre mais difícil que você chegar com um serviço lá para o americano. E, assim, a questão das franquias, eu acho que é um negócio que deve ser absurdamente gigante, o contexto lá nos Estados Unidos, né? Eu, como brasileiro, se eu quero abrir uma unidade de uma franquia que exista nos Estados Unidos... Isso é visto com bons olhos? É uma possibilidade também? Eu quero abrir uma franquia de uma empresa americana num lugar que não tenha, ou enfim, sei lá. Sim, isso é um mercado quente lá, muito, muito demandado. Existe uma oportunidade muito grande de franquias lá, inclusive sendo oferecidas aqui no mercado brasileiro, que podem te dar acesso também a um green card, um processo de visto. Porque aí você já vai com um negócio articulado, digamos assim. Exato. Então tem todo um processo também que tem que seguir, né? Você não consegue, por exemplo, comprar a franquia hoje e amanhã você está operando. Você pode comprar a franquia, mas você vai ser um investidor, vai ter que ter alguém operando. O Jimmy não pode trabalhar na operação. Pode ir lá, olhar, né, tá tudo certo, tal, mas não pode trabalhar. E aí, com essa operação rodando, você aplica para o visto, e aí existe esse prazo de análise que pode te dar a autorização de trabalho e moradia ou não. Sim. Então, mas já é aquilo que a gente falou ali, da parte objetiva que nós tínhamos lá de perfil de histórico profissional e acadêmico, e essa aí é a parte subjetiva. Então, você já estaria concluindo essa parte subjetiva, porque você já tem um negócio lá, você já vai falar para o governo americano, não, eu tenho uma empresa, eu já tenho funcionários trabalhando, e ela vai mostrar um planejamento, um plano de negócio que vai acontecer em 12 meses, 12, 24 e 36 meses, e aí o teu processo vai correr já com essa parte resolvida. Perfeito. Mas existe uma procura grande de brasileiros que fazem esse processo também. Então, é possível, por exemplo, eu sendo de uma família brasileira, tenho lá o meu grupo familiar, quero fazer uma migração para os Estados Unidos, eu consigo articular todos esses aspectos, assim, não, o negócio eu vou resolver dessa maneira, a parte de educação, a parte documental, eu consigo a ajuda da Pride One para articular aí todos esses aspectos. Sim. Casa para morar. Sim, então se o seu desejo é morar, investir nos Estados Unidos, a gente consegue te ajudar de qualquer maneira. Então você já, desde da remessa, que é o nosso negócio, para abrir a empresa lá nos Estados Unidos, ou pagar o advogado de imigração lá nos Estados Unidos. Ou começar a mandar um cascalhinho para quando chegar lá já ter uma grana. Então, e aí chegam lá, nós temos os nossos corretores associados, imobiliárias associadas, que a gente te apresenta para eles, e eles conduzem no processo de compra, que você pode fazer a partir daqui também. Muitos clientes já fizeram esse processo. Ele fala o perfil que quer, na nossa corretora olha as oportunidades, passa para ele vai lá só para fazer o closing do negócio. Perfeito, perfeito. E a fronteira da língua? Tem muita gente apanhando ainda para tentar enfrentar lá os Estados Unidos. Imagino que a Flórida cite bastante português, né? E outra pergunta associada a essa pergunta, isso é uma barreira? Os Estados Unidos não te deixam entrar? Esse cara não sabe falar inglês, então não queremos ele aqui. Não, nunca vi isso como uma barreira. Então, tem muitos clientes que vão para lá que falam um pouco, quase nada de inglês. E a Flórida, como tu falou, né, Ferrari, tu pouco vai usar, né? Tu chega lá em depende do serviço e o local da Flórida, mas região de Miami, região de Orlando, agora eu já digo até a região de Tampa, ali tem muito brasileiro, então, e tem comércio brasileiro, então a pessoa pode até, se ela não se sente confortável, ela pode até fugir e procurar uma rede de serviços de brasileiros. Então, isso em Orlando, facilmente. Brasileiro tem tudo quanto é lugar no mundo, né? Então, a Flórida é o estado que mais tem brasileiro, então
Isso acaba... E é engraçado como eles leem, né? Porque eu me lembro de ter chegado uma vez em Orlando para comprar um negócio pro computador. Aí eu perguntei em inglês e o cara me respondeu em português. Sim, vamos facilitar a conversa aqui. Tu quer isso ou isso aqui? Não, então, muitas vezes o cara vai lá, cara até desenvolver a língua, mas não é na Flórida que tu vai desenvolver a tua língua inglesa. Sim, exato. E também de outras nacionalidades, né? Tem outras nacionalidades muito presentes lá na Flórida, né? Ah, sim. Cubanos, venezuelanos, pessoal da América Latina. Espanhol e português bomba lá, então. Argentina, Uruguai, tem muito. Uhum. Mas eu tenho deparado muito lá com a colônia venezuelana. Eu acho que teve uma saída grande nos últimos anos do país, né? No início foi Cuba, né? Lá atrás, e depois foi o êxito de venezuelanos. Uhum. Perfeito. E como é que é a expectativa de eleição aqui no Brasil e tudo assim? Está provocando mais estresse no pessoal, não? Sempre provoca, né? É um motivo para dar o fora. E aí tivemos esse final de semana a eleição de mais um... Da Colômbia lá? Na Colômbia, não. Isso sempre assusta o investidor, né? Uhum. E as falas que estão vindo aí também sobre se a oposição ganhar, o que vai fazer, então... Sempre... Deixar alguma coisa lá fora é sempre uma segurança. Né? Eu acho que sim. Bastante coisa lá fora, eu acho. Não deixar pouco, não. Pois é, e como é que tá essa história dos investimentos em si, né? De bolsa de valores. Há algum tempo também a gente conversou sobre os fundos imobiliários. Vocês têm assessorado nesse sentido, assim? Porque a pessoa que vai deixar alguma coisa lá fora, ela quer deixar o capital trabalhando, né? Sim. Dentro da Paraíba nós temos serviço de advisor de companhias internacionais. Então você consegue investir lá fora, tendo aqui na pessoa física. Pode comprar direto o índice, então pode comprar o SP500 e essas companhias elas oferecem a garantia do capital. Então são planos aí que iniciam com 5 anos, 10, 15, 25, que se o índice cai, tu tá travado no teu capital original. Se ele sobe, o céu é o limite para você. Então tem essa possibilidade. Historicamente o SP500 só sobe, então claro que tem períodos que tem essa... Terceira Guerra Mundial, coisa assim. Teve, 2000... Mas todo mundo aí, não faz diferença onde é que você tá, né? Sim, então tem essa possibilidade, tem estruturas trust também, que você investe tipo num seguro com perfil de investimento, então depois fica para a família também, em caso de saída. E o plano é justamente 5 anos, claro que você pode sair antes, mas tem um pênalti para sair, porque o mercado é volátil, então ela... Claro. Se você quer ter a garantia de capital, aguenta lá que numa hora chega. Esse é um tipo de fundo, tá falando, né? Esse tu investe direto no índice, né? No índice? No SP500. Então, com garantia ele fica indexado no índice e com garantia de capital. Planos de 5 até 25 anos. Uhum. Depois tem outros também. Com isso aí tu consegue investir a partir de $2.400 por ano. Pode pagar mensal ou pagar já, dar um semestre, ou deixar um ano pago. E pode fazer mais aportes. E também tem planos de investimento único. Então, só que aí a entrada é um pouco mais alta, né? A parte de criptomoedas, vocês têm se envolvido ou não? Não. Nada? Não temos participado desse mercado. Porque eu fico imaginando que tem pessoas que tentam comprar criptomoeda lá fora, comprar nos Estados Unidos ou coisa parecida para ser mais barato que aqui ou coisa assim. Mas isso não é uma prática. Não. Eu acredito que existe, como você falou. Eu já ouvi algumas conversas a respeito, que compra lá fora e vende aqui. Mas como é um mercado pouco regulado, a gente não participa disso aí. A gente procura estar mais num mercado mais regulado, que tem... Mais pé no chão, mais real. Exato. E aí também a gente consegue dar uma mentoria para quem quer investir direto na bolsa, abrir uma conta numa corretora e escolher um portfólio. A gente dá uma educação, nosso papel não é indicar qual comprar, mas é uma educação financeira, mentoria, para pegar a pessoa pela mão, vai lá, abre a conta na corretora, faz a primeira remessa, expõe a carteira que a Pride One tem para que ela possa entender e dá algumas indicações de setores que a pessoa pode participar. Isso tem tem a ver com a questão dos conteúdos que tem sido publicado no site, né? Sim, dos artigos que a gente publica no site. Como é que tá esse negócio? É um blog? Como é que tá sendo produzido? É um blog que ali a gente traz informações sobre o câmbio, remessa e investimento nos setores que a gente participa. Então, sempre tem alguma
mensalmente a gente atualiza as informações na carteira, na área de membros ali, que a pessoa pode Você assinar. tem uma área de membros? Sim, tem uma área de membros que a pessoa pode assinar e ela tem acesso à carteira que a gente investe e conteúdos exclusivos, daí que tem algumas informações sobre mercados que a gente participa. Recentemente fizemos um artigo aí sobre o mercado de urânio, então... Legal. Que com essa crise foi até um pouco antes da crise energética que está tendo aí com o gás da Rússia e tal, e aí todo mundo querendo reativar reatores aí de usinas que ficaram paradas e tal. Então a gente escreveu sobre isso, um conteúdo aberto tem lá, e depois lá na área de membros tem mais detalhado qual empresa que a gente está olhando, o que a gente está investindo. Então dessa maneira que a gente dá uma educação para o cara entender os mercados que tem para investir, que podem ser oportunidades. A gente falou lá atrás desse mercado do Sunbelt americano, que estava vindo essa descida de pessoas do norte do país, lá, regiões da Califórnia, de Nova York, para essas áreas da Flórida, Geórgia e Texas, que os rates de single families e condomínios ia explodir. E foi o que aconteceu. Perfeito. Os Estados Unidos tá tendo meio tipo uma segunda guerra civil, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Tentando chegar e separar o lado do sul e do norte, assim. Democrata e republicano. Lá é a briga. Esse universo dos investimentos, Carlos, ele é muito baseado em informação, né? É um negócio muito louco, porque quanto mais atualizado você tá do que vai acontecer, dos movimentos, ou quanto melhor você tá informado para tentar predizer o que pode vir a ocorrer, melhor você se posiciona como investidor. E eu vejo que a Paradigma tá cada vez mais online nesse sentido, né? Você falou que twitta muito, né? Sim. Ele faz... Qual é a tua estratégia no Twitter, assim, de comunicar, de passar as informações? A gente sempre dá um aviso ali de como é que tá abrindo o mercado, então... A tweetada geralmente acontece ali por 8h30. Sim, sim. E aí já pegou fechamento na Ásia, tem abertura na Europa e a previsão já do mercado futuro nos Estados Unidos. Então a gente dá esse... E aí ao longo do dia a gente também vai falando alguma coisa, Sim. Buscando alguma informação e passando ali pro Twitter. Sim. Tu comentou também desse aspecto emocional, né, do investidor, assim, de... saber segurar a onda e entender os movimentos que o mercado tem. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? Sem dúvida, a inteligência emocional aí nesse caso pesa bastante. Então, a pessoa tem que estar preparada para quedas, então ela tem que estar muito segura da carteira que ela fez, da estratégia que ela montou. Isso que a gente tenta nessa mentoria passar para as pessoas. Então, importante que ela tenha, isso aí a gente até tem parceiras nossas que se a pessoa quiser, a gente bota para conversar com elas para que a pessoa se sinta mais equilibrada nesses momentos. Então, na hora da queda, não se desesperar e vender. Mas desespero fecha o computador. Aquela tese que eu sempre falo, né? Que é de comprar na alta e vender na baixa. Tipo, o cara compra, tá subindo, então vou comprar. Aí, pô, cai bem na hora que eu comprei. Aí começa a cair. Assim, agora vou vender, vou perder tudo. Eu acho ele perde duas vezes. Exato. O ponto é que quando tu trabalha com um investimento ali que é um dinheiro que, claro, ninguém quer perder dinheiro, mas é um dinheiro que não te afeta, assim, diretamente, né? É um X ali que, beleza, eu posso deixar esse dinheiro aqui pra trabalhar. É um pouco mais tranquilo, mas é que quando vai ficando uma monta grande ou tu vai investindo mais pesado, isso é emocionalmente muito mais forte, né? Sim, mas então o que tem que entender para os clientes é que primeiro ele conheça a empresa que ele está participando, que ele vai comprar, o mercado que ela vai atuar, como esse mercado vai atingir ela. E muitas vezes tem empresas aí que estão hoje super baratas, mas se tu olhar o fluxo de caixa delas, não caiu. Ela caiu, perdeu o valor de mercado 10%, 15% agora recentemente, mas tu olha lá os indicadores dela, fluxo de caixa igual, patrimônio igual, vendas seguindo. Então, por que tu vai vender? Aí é a briga de mercado que está precificando ela abaixo, mas ela vai subir. O ativo continua sólido. Então, o que a gente tenta explicar, nós não fazemos especulação, a gente investe. E é um investimento de longo prazo. Então, o cliente, se ele olhar para essa empresa e ver que ela tá com os fundamentos dela tudo ok e ela tá barata, compra mais. Sim, exato. Porque tu não vai vender ela de qualquer maneira. Então, quando tu compra um Walmart, sei lá, compra um
uma Apple, uma Microsoft, seja o que for, né? Que você confia na empresa, conhece a empresa, conhece o mercado que está atuando, você não vai pensar, eu não compro pensando em vender daqui a um ano, está comprando pensar no crescimento dela, ser sócio da empresa, crescimento dela, receber dividendos ao longo do tempo, e é como eu falei, se está tudo certo os fundamentos, aproveita e compra mais. Claro. Tu não fica feliz quando vai no supermercado e tem uma promoção da Heineken? Exato. Agora, estamos numa crise aí, recessão, falando, inflação subindo. Tu vai no supermercado, olha, a Heineken tá barata. Isso, 2 por 1. Tu não compra mais? Claro, então, claro. compra mais ações também. Exato. Em vez de comprar iPhone quando tá na promoção, compra ações da Apple. Exato. E me diz mesmo porque é uma porcaria esses Apple, né? Não, a melhor coisa do mundo. Tudo Apple. Apple, grande empresa global. Eu sou fãzaço, cara. Apple é foda. Mas enfim, o que eu ia te perguntar aqui, essa história da gente se acostumar com o longo prazo é um negócio difícil, né? É difícil. Porque a gente não consegue botar assim, avançar o tempo e lá na frente ver, olha, deu certo. Mas de grão em grão a galinha enche o papo, né? Sim. No início se tu for trabalhar com uma estratégia de dividendos, no início tu vai dizer, pô, só deu isso. Sim. Aí compra mais, reaplica o dividendos e aí vai subindo. E assim, tu tem que ter uma atividade que te dê essa possibilidade de investir. Então, tendo uma remuneração para investir, tu reservar o dinheiro, cuidar do teu estilo de vida para não consumir tudo no teu estilo de vida ali, louco de balada, de festa, de carro, de comprar o que tu não precisa e começar a investir. E aí vai investindo no longo prazo, cara, isso aí traz resultado. Sim. Não tem fórmula que quebre isso aí. Sim, exato. Isso é um negócio que é interessante, porque a gente, muitas vezes, emocionalmente, não enxerga como os juros que a gente paga nos prejudica. E a gente não consegue assimilar que os juros que a gente recebe pode nos beneficiar muito, né? Sem dúvida. Inverter esse raciocínio. Exatamente. É desafiador. Tem uma frase que eu vi uma vez o Primo Rico falar, né? Ele fala assim, antecipar sonhos custa muito caro, né? Sem dúvida. Antecipar sonhos que deveriam acontecer mais pra frente. E é difícil mudar essa mentalidade. Mas conhecimento, educação financeira, né? Tem um troço bacana, né? Aí a gente já falou um pouco da criptomoeda, né? Mas é que, tipo... Ele tem um mercado 24 horas e ele flutua de uma forma absurda. E ele é uma tremenda lição, né? Para quem chega e faz uma pequena brincadeira, uma aposta e coisa parecida, para verificar como é que você lida emocionalmente com aquela flutuação. Porque a bolsa, digamos, a bolsa brasileira, americana, ela trabalha só durante os horários comerciais e toda operação tem um custo ali, né? Tem uma taxinha para ser feita e coisa assim. Então tem um lado da criptomoeda que faz você chegar e dizer assim, né? Tipo, tá, eu entendi que flutua 100%, 50% para baixo, 100% para cima e coisa parecida. Às vezes 1000 para baixo. Né, Dudu que eu diga. A gente não tá acostumado, né? A gente compra um imóvel e, digamos, compra um terreno ou coisa parecida, você não fica olhando o preço do terreno toda hora. Você aprende... A cada meia hora, deixa eu ver quanto tá aquele terreno que eu comprei. Se tu compra a tua casa lá, pagou lá, sei lá, R$1 milhão. Aí, daqui a pouco tu abre o jornal lá, tem a casa do teu vizinho, tu passa, tem uma placa de vento e vai olhar lá. Ela 800. Tá 800. Tu vai vender tua casa porque ela caiu 200 mil? Não vai queimar. Não vai vender tua casa. Olha, vende isso logo, vocês podem juntar tudo que nós vamos embora. Mas é engraçado porque esse lado de existir um mercado extremamente líquido faz ter uma precificação constante de todos os ativos que você tem. E a gente não está acostumado a isso. Isso é uma coisa que a gente sofre, né? Tipo, quer dizer que o que eu tenho perdeu valor, né? Tipo, o que eu fiz de errado? Cara, quando eu comecei a brincar de investimento, assim, a coisa mais insana a sensação que me deu, né, na primeira vez que eu aportei um valor, é que quando eu pago uma conta, né, quando eu comprava alguma coisa, o dinheiro ia embora e eu tinha aquela coisa em troca. E investindo, o dinheiro continua ali, né? Ele continua sendo meu, o dinheiro, só que tá trabalhando. Isso pra mim foi uma sensação, porque é um boleto que tu paga que o dinheiro não some. Aí Quer dizer, a menos que seja cripto. Não é que é o pai rico, pai pobre, né? Aquele negócio, né? Você tá comprando um gasto ou tá comprando um investimento, né? Tá comprando um ativo ou tá comprando um passivo. Exatamente. Então, eu acho que isso que é o mais legal de tudo. Porque é um investimento que tu abre ali, a corretora, tá ali o dinheiro, continua sendo teu, faz parte do teu patrimônio, só que ele tá se mexendo, assim, ele não tá estático. Isso é muito legal. Essa é também uma lição para as pessoas aprenderem a empreender também, né? Seja ou um investimento ou no seu próprio negócio, né? Chegar e descobrir maneiras de construir riqueza na sociedade. Sim, sem dúvida.
Seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Exatamente. Legal. Show de bola. E que o resultado leva tempo, né? Sim. Porque se não for assim, tá especulando. Exato. É apenas achar, tipo, eu comprei na baixa e vendi na alta, né? Aquela Sim. ilusão que ele vai acertar. Não que isso seja errado, mas são estratégias que a pessoa tem que estar pronta para enfrentar caso não dê certo. Diz que eu li um artigo falando que apenas 10% consegue bater o mercado em qualquer tipo de investimento. A maior parte das pessoas ficam na média ou abaixo da média. Assim, só tem alguns que estão acima como é que consegue fazer de forma constante, fica acima. Não sei qual foi. Eu ouvi uma referência. Eu não sei se o número é esse, mas eu também li a respeito, não me recordo qual era o percentual, mas muito tem a ver do cara que fica toda hora trocando, fazendo trade, e aí geralmente quem bate o mercado é quem está mais posicionado no longo prazo, porque tu vai fazer vai ter para saber se tem que fazer um corte, né? É de 1 ano, é de 5, é de 10. Uhum. E aí tu consegue entender quem que bateu o quê. Eu aprendi isso aí com o Dudu, que é holder. Segurando. Aí... mas é real, cara. E na verdade isso faz parte da maturidade, assim, de tu... Nem só isso, né? Mas é o que tu falou, o conhecimento daquele investimento que foi feito. De tu acreditar, né? Isso é importante, porque... Tu saber onde tá o dinheiro, né? Exatamente. E lembra aquela situação também daquele adolescente que tá começando a trabalhar numa empresa, um jovem, né? E ele, 6 meses, fica de saco cheio daquela empresa, quer trabalhar em outra empresa. É a mesma pegada, né? Como é que ele vai chegar e crescer na vida se ele nunca investe na empresa que ele tá entrando? Que é um desafio, né? Hoje em dia, de você fazer um jovem ficar empolgado em participar de uma empresa e fabricar riqueza naquela empresa. E a vida não é um looping infinito, né? É uma montanha russa. Então, tu tem que saber também lidar com isso, que vai ter momentos de alta, momentos de baixa, e que tu tem que manter isso. Vale pra emprego, pra trabalho, pra investimentos, pra tudo. Só que tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo, né? Acima de tudo. Pra se manter firme, tanto e com os pés no chão quando a coisa estiver muito boa e motivado quando a coisa estiver muito ruim, né? Exatamente. De novo, caímos no emocional. É isso aí, mas né? É puramente emocional. Muito, muito legal, Carlos. Legal trazer esse contexto pro pessoal, né? E interessante ver esse movimento e como tá muito mais próximo a nossa relação com a economia americana e com outras também, né? E que as pessoas estão procurando a respeito disso. O que vocês têm planejados agora no contexto da Pride One? O que tu acha que vai crescer ainda mais? Essa visão de pessoas querendo empreender lá fora? Ou mais o aspecto só de investimentos? Alguém que vai querer investir em vários imóveis, mesmo estando aqui no Brasil? O que o teu feeling diz? Eu acho que vai caminhar para uma internacionalização das pessoas de uma maneira geral. Seja quem tem a possibilidade vai estar investindo. Tem aqueles que... seja em ações ou imóveis, nessa blindagem de patrimônio em relação ao Brasil. E também tem aqueles que estão planejando a longo prazo, que é trocar de vida, ir para fora e realmente mover a vida deles para fora. Tem muitos clientes que estão consultando conosco esses processos migratórios, que estão fazendo planejamento já de sair do país. Então, vai acontecer, acho que de todas as formas. Mas muito mais, porque ela acontece de forma mais rápida, é o investimento em mercado americano na bolsa. Isso tá... porque isso é fácil, né? Tu não move a tua vida fazendo isso. Tu consegue, faz a conta na corretora, faz a remessa, escolhe o portfólio e faz. Então, isso acontece rápido. Então, a pessoa tem uma ideia, ou estudou e analisou, não, vou começar por aqui. Que eu acho que é bem interessante. E aí começa a ver a renda em dólar e aí o cara vai fazendo um planejamento também vou para lá, eu vou consultar um advogado, ver como é que seria, qual a possibilidade que ele teria de trabalho, se é fit ou não com o perfil dele com o mercado americano, se ele tem a possibilidade de constituir um negócio novo lá. Então tem perfil para tudo, mas eu acho que o investimento em bolsa é o que vai acontecer, já está acontecendo e vai crescer cada vez mais. Sair do mercado da bolsa brasileira e para a bolsa americana. Show de bola, muito massa. E eu queria que tu repassasse os canais da Pride One atuais, né? Porque o pessoal pode se conectar contigo, quem queira tirar uma dúvida, ou queira começar a investir, ou queira se tornar um assinante, né? Da área de membros e mentoria de vocês. Acessar o prideone.online. Tá, né? legal. É só isso. É só isso, vai estar aqui na descrição. Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, YouTube,
Twitter e Facebook, então pode procurar também pelas redes sociais. Pode adicionar lá no LinkedIn também. Pode adicionar no LinkedIn também. No site também, acessando ali, tem um contato pelo WhatsApp, se quiser com uma conversa mais rápida. Legal. Eu escrever no formulário e fazer o contato conosco também. Show de bola, vários canais aí. Sim. E também avisar a galera que o canal do YouTube de vocês vai ficar cada vez mais movimentado a partir de agora, né? Sim, exatamente. Então, era a única plataforma que nós não estávamos investindo aí, mas agora com essa parceria com o Jogando para a Plateia, nós estamos começando a movimentar. Opa, e novos vídeos vão surgir aí, né? Que bom. Então quem tá assistindo aqui agora esse papo, independentemente de dia e hora, corre agora lá no canal da Pride One, digita Pride One aí na busca do YouTube e se inscreve lá pra se conectar e aprender sobre investimentos com quem sabe demais. E aproveita e já comenta, né, no nosso vídeo aí, o que você achou da conversa, quais são as ideias a respeito de investimentos que vocês estão querendo fazer, né? Vamos trocar figurinhas. Exatamente. Quem sabe a gente pode desdobrar esse produto aqui, então comenta se você gostaria de ter conteúdos mais frequentes sobre investimentos, que quem sabe rola, né, Carlos? Até mesmo com convidados, né? Exatamente. Quem é a pessoa que você gostaria que a gente trouxesse aqui? Exatamente, tá na mesa e tá na tua mão, beleza? É isso aí, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o tempo aqui com vocês, foi excelente o papo aí. Show de bola. Obrigado. Vamos em frente pros próximos. Obrigado a você que acompanha mais este episódio do Jogando Pra Plateia, episódio patrocinado pela Pride One, prideone.online, Cam, investimento nos Estados Unidos. Você quer comprar um imóvel, quer emigrar, quer abrir um negócio, conversa lá com o Carlos Augusto, que ele manja muito. Obrigado por acompanhar os papos que a gente realiza aqui. São mais de 200 conversas com líderes em suas áreas. Então aproveite aí para também conhecer outras pessoas que estão aqui no nosso canal. Se você ainda não é membro, torne-se membro do Jogando Pra Plateia. Ajude a gente a continuar este trabalho, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Dudu.